Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique, à luz da espiritualidade. Bons estudos! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso último episódio da primeira temporada do Mitologia em Pauta. Essa temporada que nós demos o nome de A Educação de Forma Lúdica. E hoje nós vamos falar sobre a magnífica dança dos deuses. É o nosso episódio de número 10, portanto, o último, dessa temporada. Na próxima, vamos falar sobre lendas e heróis e vamos entender muitas coisas também muito importantes. Nesses 10 estudos, nesses 10 episódios, nós tivemos uma noção da importância da mitologia no mundo como um fator educativo. E agora nós vamos, não só educativo, mas também representativo, simbólico, traçando caminhos para o homem primitivo, estradas para ele caminhar, até chegar à condição atual de um homem mais livre, um homem da tecnologia, um homem dos avanços nas universidades, nos ensinos superiores, que ainda estão muito aquém dos verdadeiros ensinos do mundo espiritual, mas já é um grande progresso. Então a mitologia traçou esse caminho para chegarmos até hoje. Foi o que nós vimos até aqui no episódio 1, na temporada 1. E hoje, encerrando a temporada 1, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses deuses, as representatividades deles. Então vamos agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos estudando esses quesitos, essas informações tão úteis, e vamos começar o nosso estudo de hoje trazendo a magnífica dança dos deuses. Bom, são representações visíveis ou invisíveis, imaginárias ou reais, que iam na frente, indicando os passos, coroando o homem nas suas conquistas, são os amigos instrutores, são marcas equivalentes àquilo que se procura. Esses são os deuses, tá? As virtudes consolidadas em nós. Não há o que pensar ou falar. Os deuses, em seus volteios multimilenários, deram ao homem caminhos e nortes que os ajudou a se estabelecer como indivíduo em busca de si mesmo, tendo como referência o mundo que habita. Sem os deuses, o homem primitivo não teria saído do simples início. Então, que deuses são esses? É o nosso estudo de hoje, a magnífica dança dos deuses, mitologia em pauta. Vamos começar, então, o nosso estudo. As dádivas dos deuses. Nós já vimos isso no episódio anterior, em outros aí, mas vamos repetir agora sob um novo ângulo, tá? Bom, os mitos dos deuses ensinam a ter compaixão de todas as criaturas. Assim conseguimos avaliar a verdadeira santidade da própria terra, que é o corpo da deusa e de todos os deuses. Então, tudo foi criado aqui para que o homem pudesse avançar, para que o homem pudesse se estabelecer enquanto um ser vivente, apropriando seus valores. Então, esse início da evolução consciente tinha que ser organizado, ordenada. Não só pelo homem, porque ele sabia pouco, mas por aqueles espíritos que trouxeram essas informações e criaram, então, essas lendas, esses deuses, que representam avanços. Então, os deuses são avanços da psique em seus automatismos. Então, criam-se os deuses. Às vezes você vê um deus aí meio maluquinho, mas não é Deus. Ele é uma ressonância terrível aí do início dos arquétipos. Então, nós temos os arquétipos, que são as formas de formação das virtudes.
Então, eu vou aprender uma coisa, eu começo a estudar. Então, eu crio o arquétipo daquilo que eu estou estudando. Depois, mais tarde, aquilo se consolida. Então, vira uma virtude, vira automatismo, então vira um Deus. Então, nós vamos montando essas virtudes e nos potencializando delas e nos tornando deuses também. Deuses do conhecimento, deuses das ações, deuses da sabedoria, deuses do amor, e assim sucessivamente. Tá? Bom, na proposta seguinte, né, não se sabe até onde vai a presença do planeta na psique humana. Sabe-se que ele é o estímulo necessário para os primeiros movimentos na abertura da estruturação definitiva do ser quanto ao seu existir. Tudo na Terra está contido na psique humana, de tal forma que sem ela o homem não entenderia a razão do viver e como expandir-se nessa vivência. Assim, a Mãe Terra é a principal das deusas e dos deuses do panteão consciencial. Então, aqui nós temos a Terra, né? Então, essa Terra, ela está contida na nossa psique. E, gradativamente, nós vamos tentando entender a Terra, onde nós moramos, aprendendo a trabalhar os recursos minerais, os recursos hidráulicos, os recursos eólicos, todos os recursos que a Terra nos traz. Por quê? Nós podemos fazer isso porque toda essa proposta psicológica que a Terra está inserida em cada um de nós. No dia que nós entendemos toda a Terra, aí nós já poderemos partir para um outro lugar, para um novo avanço. Então, mares, rochas, lagos, florestas, tudo tem uma significância psicológica em nós. Então, por isso nós estamos nesse mundo. Esse mundo encaixa perfeitamente com o nosso status evolutivo. Se nós estivéssemos num outro planeta, talvez não tivéssemos o encaixe necessário. Então, estamos exatamente onde se encaixa. Por isso que nós temos que respeitar esse planeta, sabe? Porque se eu não respeito o planeta, em tudo, né? Em todos os sentidos, eu não estou respeitando a minha psique e a minha capacidade de evoluir. Então, o mundo é o nosso grande horizonte para trabalharmos os eventos dos nossos crescimentos. Estamos aqui, na Terra. Então, vamos aproveitar, vamos entender, porque isso é importante, muito importante. Bom, Rupert Sheldrake, que é um cientista britânico, né, ele usa a expressão campo morfológico, que é o campo que produz formas. Eis o que a deusa é, o campo que produz formas. É a Terra, né? No tempo antigo, tinha-se a impressão de que tudo estava contido numa estrutura ainda indecifrável. Os deuses e deusas fizeram a imaginação movimentar de tal forma que os campos se iam formando, dando sentido à agricultura, pastoreio, mineração, cidades-estados, preservação de territórios, etc. A mente expandia e precisava ser qualificada, precisava ser quantificada e qualificada. Então, eis o trabalho dos deuses. Então, aqui nós temos um campo. Imagina, eu vou chamar esse campo de agricultura. Então, toda a agricultura da Terra está contida numa representação de campo, que é um campo morfológico. Então, todas as agriculturas se ajudam, todos os agricultores estão inseridos nesse campo da agricultura. Assim também da mineração, assim também de todas as profissões da Terra, de todas as ações do homem. Então, tudo se cria em campos. Entende isso, como é importante? Então, tudo que nós fazemos vai gerar esse campo. Então, um conjunto de pessoas com muita vontade gera um campo muito forte, que tem o seu núcleo, né, e as suas periferias. Então, quando acabar, por exemplo, vamos imaginar, acabou na Terra o grupo dos acendedores de lampiões. Então, o campo formado de acendedores de lampiões foi extinto. Né? Uma outra profissão, por exemplo, lavadores de sal. Existiam aquelas pessoas que ficavam purificando o sal. Isso acabou porque hoje tem máquinas. E assim vai. Os campos vão se formando, vão dando consistência à ação e depois vão terminando. Na eterna lei do retorno. Lembra que a gente estudou isso no episódio anterior?
Então, tudo vai se modificando. Então, os campos é que nos sustentam. Como Rupert Sheldrake disse. Então, qual o campo que você está ligado? Qual a sua profissão? Qual é a sua forma de viver? Então, tem o campo dos assassinos, tem o campo dos ladrões, né? Tem o campo dos médicos, o campo da saúde como um todo, né? Tem o campo da engenharia. Então, eu preciso saber que campo que eu estou. Porque aqui estão os meus companheiros, aqui está o meu tesouro, e aqui estará meu coração, como disse Jesus. Então, cuidado com o campo que você entra. Por que muita gente é arrastada ao suicídio? Porque o suicídio tem um campo. E ele tenta te pegar. Ele te pega nas suas incoerências, depressões, né? Nas suas revoltas. Aí ele te pega. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado com o campo, viu, gente? Tudo forma um campo. Os nossos pensamentos estão ligados a esse campo. Então, vamos dar sequência aqui. A Terra possui vários locais e diferenciações desses locais. Assim, nas movimentações reencarnatórias, os indivíduos iam apropriando de várias informações nas múltiplas etapas dos renascimentos. Os deuses cresciam e desapareciam na imaginação humana à medida que modificava o cenário. Os indivíduos iam entendendo a realidade que os cercava. Então, à medida que a gente ia crescendo, né, aumentando o nosso potencial, então a gente ia modificando esses cenários, né? Então, por exemplo, existiam situações, né, em que eles criavam todo um cenário para fazer um ritual religioso, que era muito forte naquela civilização. Então, acabou aquela civilização, acabou aquele campo, acabou-se aquilo tudo. Hoje, os arqueólogos conseguem descobrir esses lugares, né? E, às vezes não entendem o que é. O próprio Stonehenge, ninguém entendeu até hoje o que significa. Era um campo formado, né, para uma determinada ação. E assim nós vamos fazendo. Né? A sua casa é um campo. Olha o que você estabelece no seu campo. O seu trabalho é um campo. As suas escolhas são sempre ligadas a campos. Por isso que é muito sério o ato de viver. Muito sério. Eu fico cada vez mais encantado com tudo isso, sabe, gente? Estudar essas coisas. Então, nós determinamos o que queremos. E se o campo for positivo, eu vou só ganhar com isso. Se o campo for negativo, eu vou perder, vou custar sair do campo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando interagimos com o ambiente ou com outras pessoas, nós criamos campos, que nós podemos chamar de campos morfológicos, que é composto com a somatória dos nossos pensamentos de grupo, ou então de ambientes. Eu tenho que pensar qual é o campo que eu crio. Aqui no Mitologia em Pauta, nós estamos estudando essas questões porque estamos indo num ambiente muito antigo para tentar entender no presente o que era passado lá atrás. Você observa que o campo criado naquela época ficou permanente. Agora imagine o campo que nós estamos criando hoje. Vai permanecer naquele futuro. E eu serei um daqueles que ajudou a criar o campo bom ou o campo ruim. Pensemos nisso, no que campo que eu estou criando, e que seja um campo favorável à nossa tranquilidade futura, quando lembrar que eu estava lá junto com eles. Ficou claro para você essa questão do campo? Então, os campos vão permanecendo, né? Até quando houver necessidade da permanência deles. Quando não houver mais, eles se modificam. Cuidemos daquilo que nós aceitamos com tanta veemência, tá? Muito cuidado. Bom, então vamos continuar aqui a nossa proposta, né? O que é mito?
O que é mito? Pode-se dizer que o mito é a essência que se busca. Uma vez encontrado, o mito desaparece para surgir outro mito. Essa dança faz com que a psique esteja sempre se alternando e modificando. É uma ferramenta para promover a saída das ideias primitivas para as mais avançadas. Nos tempos atuais, os mitos ainda exercem forte influência na psique humana, uma vez que ela ainda não se resolveu perante o todo que a cerca. Naqueles tempos buscava-se o mito e hoje buscam-se as aventuras que podem predizer e explicar o mito. Então eu vejo uma coisa, eu quero uma coisa, aquela coisa é mito para mim. É essência, eu tenho que buscar a essência daquilo. Na hora que eu descubro aquilo, acaba o mito. Então vem o logos, né? vem a razão daquilo que eu estava buscando. Então o mito é uma proposta da psique para os seus avanços. Então, por exemplo, eu fico sabendo de uma pessoa. Alguém me conta sobre uma pessoa que ela encontrou lá na China. E dependendo da forma que a pessoa fala para mim, aquilo vira um mito para mim, aquela pessoa. E aqui é o momento que eu encontro com ela. Quando eu encontro com ela, aquele mito se transforma numa realidade, acaba o mito. Então, tem muitas pessoas que cultuam mitos sem buscar a essência. Aí é o problema. Porque o verdadeiro mito, ele se mostra para nós enquanto essência. Aqueles que ficam escondendo de nós as suas essências, escapulindo daqui para lá, é porque a essência não era essas coisas que eu devo entender que não vale a pena. Os mitos estão muitas vezes nos heróis que a gente estabelece, nos ídolos que a gente estabelece. Então, às vezes, o ídolo não é essa coisa que eu estou buscando e que vai me dar toda essa fortaleza. Por isso que eu tenho que entender se vale a pena perseguir aquele mito. Entende como que é? Penso que vai chegar um tempo que a psique já vai acostumando com essas vivências do essencial e não precisará do mito. Então ele já vai ver o essencial. Vendo o essencial, não há necessidade do mito, que ele já vai na lógica e na justiça do essencial. Aí não vai precisar mais do mito. Eu já vejo uma coisa, já sei o que é. Já sei o que representa, o que vale a pena, por que ele existe, por que Deus criou. Então o mito remonta muito a essa coisa do oculto, né? Aquilo meio sobrenatural. Então, na hora que eu entendo, por exemplo, tem um mito da aparição de um espírito numa casa. Todo mundo fala que um espírito aparece lá, é um mito. A hora que eu vou lá e busco e converso com esse espírito e falo o que ele quer, acabou o mito. Aí já vai para a essência. Entende o que é mito? É mais ou menos assim. Tá? Mas você pode tentar encontrar outra explicação. Então, façamos uma analogia. Você tem uma montanha sagrada para alcançar. Terá que despender muitos esforços, principalmente a definição em si de galgá-la. Quase sempre não se consegue da primeira vez. Contudo, toda vez que se tenta, consegue ir mais longe. Assim são os avanços da mente. No primeiro momento, ela não consegue entender o que está sendo mostrado, mas com esforços próprios, ela vai conseguindo até entender o que foi dito. Assim, o indivíduo atingiu o topo da montanha sagrada. Ela então representa a essência do avançar, subir para enxergar melhor. Eis o mito da montanha sagrada, muito difundido nas sociedades primitivas. Entenderam o que é o mito? É quando eu preciso alcançar a essência da coisa. A dança dos deuses de todas as mitologias agora, tá? Sabemos que deuses somos nós, arquétipos são matrizes em amadurecimento, virtudes são raios de forças, vícios são entraves que proporcionam infelicidades. Sabemos também que esses elementos flutuam e dançam na mente humana, indo do inconsciente para o consciente, numa vertiginosa dança, seguindo cadências, se arrumando, reestruturando de tal forma que os vícios vão se apagando e a mente vai se tornando soberana e depois sublime. Este é o caminho de todos. Então, minha gente, está aí o caminho de todos nós. Uns vão mais rápidos, outros mais devagar, mas este é o caminho de todos nós. Nós vamos transformando arquétipos em virtudes, né, nessa dança vertiginosa da apropriação de nós por nós. E você está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Para se conseguir participar dessa incrível dança que nos faz evoluir,
É preciso seguir cautelosamente os ritos, as cadências e celebrar sempre para que não se percam os ritmos. Quase sempre se perde esse ritmo por abortar as celebrações. Essas celebrações se fazem, a princípio, por risos de acontecimentos, por danças materializando fatos, por brindes, complicando o status, no futuro, por participar da chuva das graças que Deus envia o tempo todo a seus filhos em progresso. Então, no primeiro momento, a gente faz a festa da dança, das celebrações infantis, muitas vezes regada a bebidas, né, a encontros, né, de casais, né, enfim. No futuro, nós celebraremos a vida em sua dança cósmica, numa vertigem extraordinária de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Então, começamos dançando aqui, as nossas danças, nossos folclores, né? As nossas coisas que a gente faz aqui, para entendermos que o mundo, o universo, é uma dança cósmica fantástica, que nós vamos viver isso. Que Deus sou eu? Então, é nosso poema desse estudo. De gerações a gerações, indo lá, vindo para cá, formei-me um ser não maduro, mas prestes a me doutrinar nas lições da vida que flui. Será que sou um Deus, como disse Jesus? E que Deus sou eu? Nessa mistura de coisas, quase sempre me destrono e deixo o Deus e clamo. Depois, de novo aprumado, vou em busca do meu reinado e quase sempre atropelo porque quero ser Deus maior que o próprio Deus e tudo desvanece. Sei que possuo raios que soltam de mim para mim e por eles me torno forte, minha fortaleza é pequena, quase pífia, porque quero o que não devo. E de novo me pergunto, que Deus sou eu? Por onde começar o meu trabalho em mim? Dizem que é assim, pois que seja, eu sou Deus. Pequeno sei que sou este Deus, então quero entender para onde devo ir, o que seguir, que modelo perseguir. Eu sou Deus, mas que Deus sou eu? Então, gente, é uma reflexão, né? Você está pronta para essa reflexão? Está pronta? Então comece a se aprumar a partir dela. Que Deus é você? Né? Então vamos pensar no Brahma. Nós vamos colocar aqui várias opções de deuses para que vocês tentem estabelecer que Deus é você. Então Brahma faz parte da trindade principal dos deuses hindus. É o deus da criação e representa o equilíbrio e a mente ao universal. Brahma se apresenta na forma de um homem velho, de braços e 4 rostos, sentado em uma flor de lótus. Então você está buscando o seu equilíbrio com o universo, o seu equilíbrio com a vida? Você está buscando estabelecer esse ponto de convergência entre você e o universo, entre você e a criação, já que você também é uma criação? Aí você é Brahma. Vamos pegar um outro aqui. Odin. Odin é considerado o pai de todos os deuses e governantes de Asgard, o reino dos Æsir. Odin também é o deus da guerra e da batalha, da música, da mágica e poesia. É filho de Bor e da gigante Bestla. Ele possui 2 irmãos, chamados de Vili e Vé, e juntos eles criaram o mundo. Esse deus também possui pelo menos 4 filhos, de diferentes parceiras, sendo que o mais conhecido deles é Thor. Entre os seus muitos poderes, Odin tem a capacidade de se transformar no que ele quiser. E a sua voz é tão suave que tudo que ele diz é considerado como verdade. Você é esse Deus? Esse Deus que se transforma permanentemente para sempre buscar a verdade? Que é forte, que é poderoso, que é guerreiro? Você é assim? Ou você é frágil? Ah, não consigo, isso não é para mim, coitado de mim. Então você não é Odin, com certeza. Então vamos continuar para ver qual que é o seu Deus. Se acha aí. Zeus. Zeus é o pai de todos os deuses. Então, esse Deus Odin, né, ele tem essa representação de ser o Deus superior, o Deus supremo, sabe? Você se coloca nessa posição de Odin? Jano. Jano estava na origem de todas as coisas. Segundo o mito, é quem ensinou aos itálicos, futuros romanos, a usar embarcações e o dinheiro. Protegeu o Capitólio da invasão dos sabinos,
fazendo brotar do solo uma fonte de água escaldante. É o Deus das portas, sejam elas públicas ou privadas. Seus símbolos são a chave para abrir e fechar portas e a vara para afastar intrusos. Sua dupla face, né, que ele é bifronte, lhe permite olhar para o exterior e o interior da casa. Por extensão, tornou-se o Deus das comunicações, dos portos e das estradas. Aí eu posso te perguntar, você é um Deus dos muros? Você não sabe espantar o inimigo? Você não sabe se defender das coisas erradas? Então você não é Jango. Se você abre estradas, pontes, se você é perspicaz, se você sabe defender dos inimigos, então você tem duas faces, que olha para trás e olha para frente. Então você consegue ver o entorno. Então você é muito perspicaz, muito estrategista, muito próprio para se aprumar e para seguir em frente. Essa é a representação de Jango em nossa psique. O outro é o Marduk. Marduk foi um dos deuses de participação fundamental na criação de Gaia, dando origem aos povos da Babilônia. Então você consegue vencer o caos que existe em você, o caos das incertezas, das dificuldades, os caos das desarmonias permanentes, da busca da desarmonia, dos sons difusos, dos choros, das velas, das interrogações sem respostas. Então você não é Marduk. Marduk é aquele que tem firmeza. Ele sabe o que faz. Ele está no lugar certo e ele quer estabelecer a paz, a serenidade, quer estabelecer o cosmos. Então, na mitologia, ele vence Tiamat, que é o deus da desarmonia. Então, se você fica ligado às desarmonias, se a sua casa é uma bagunça, então você não é Marduk. Se as suas falas são desconexas, gritantes, irritantes, você não é Marduk. Você é Tiamat, que vai ser vencido pelo Marduk. O Marduk está dentro de você, querendo crescer em você. Então, dê essa chance ao Marduk em você. Né? Depois tem o Oxumaré. Oxumaré é o orixá do arco-íris. Segundo a mitologia iorubá, é o criado encarregado de transportar água da terra para o palácio de Xangô, que fica no céu. Esse Deus está muito assim, relacionado à nossa flutuação, né? Na interação de mundo físico com o mundo espiritual. Então eu busco essa interação, ou eu acho que tudo está na Terra. Se eu busco essa interação, se eu estudo doutrina espírita que me ensina essa interação, eu estou buscando ser um Oxumaré, um Oxumaré. Aquele que faz essa ligação entre a Terra e o céu. Então, a Terra é boa de viver, claro, e necessária, mas também os planos espirituais precisam ser conhecidos de nós. Tanto precisam que a espiritualidade já mandou para nós muitas informações sobre os planos espirituais. Tá? Agora vem Sinesborg Beelzebub. Então, na mitologia americana, Beelzebub é o irmão de Cizernobog. É o seu total oposto. Beelzebub é a divindade da luz, representando todo o contrário do seu irmão. Isso está em cada um de nós. Prestemos atenção. Está em cada um de nós, tanto a luz como as trevas. Para qual que eu dou mais valor? Né? Eu dou o valor a Beelzebub, que é essa luz aqui, que está em mim, ou dou valor ao Cizernobog, que é a treva? Para quem eu dou mais atenção? Para quem? Então você pode se definir. Eu sou mais luz ou mais treva? Você vê que essa mitologia mostra isso para nós. Nós temos o ego inferior, que é a treva, e temos o ego superior, que é a luz. Como é que eu me relaciono na vida? Com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos, com a minha profissão, com tudo aquilo que eu faço. Eu faço como esse Deus de luz ou esse Deus de trevas? Eu grito, brigo, reclamo, esperneio. Então eu sou das trevas. Não tenho a visão plena da luz. Agora, se eu sou mais sereno, mais tranquilo, mais entendedor
das nuances da vida, então sou luz. Veja qual que você é aí, né? Wen Chang, né, é o deus da literatura ou do conhecimento, tornando-se grande imperador da literatura dentro da mitologia chinesa. Você gosta de aprender? Você gosta de estudar? Um livro te estimula? Você, quando vai a uma livraria, você se sente estimulado ou você passa longe da livraria? Você gosta de aproveitar, né, essas informações, porque cada livro é uma ideia colocada em símbolos impressos. A ideia de uma pessoa. Essa ideia pode ser um avanço para mim, que eu não tenho essa ideia que ele já tem. Eu posso aprender por essa ideia. Eu vejo um livro assim, mesmo num romance, os meandros do romance, será que eu sei me conduzir bem em meus romances particulares? Então, esse Wen Chang, ele vai nos mostrar isso, um Deus que gosta de aprender constantemente, que gosta de buscar constantemente um avanço pela ideia do outro que já atingiu um conhecimento maior que o meu. Ou então, eu gosto de ver como eu devo lidar nos romances que eu procuro viver por aí. Depois temos Horus, né, que é um deus egípcio, né? Conseguiu restaurar a ordem no Egito. Também adorado como deus da luz e do céu. Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. Eu sou essa pessoa que observo tudo, que tem tudo sob a minha perspicácia de interagir. Eu restauro a ordem, o Egito passa a ser a minha psique, eu restauro a ordem na minha psique pela observação dos fatos. Onde eu estou observando os fatos, ou estou me entregando desastrosamente ao meio. Eu vou numa festa, eu fico mais como que Horus, observando, conversando, interagindo, mas sempre tentando restaurar a toda a ordem possível, e eu me entrego feito maluco às comidas e às conversas, às danças, sem uma orientação própria para mim. Então, pense nisso. Tem pessoas que falam, eu vou para me divertir. Mas qual é a diversão principal? Não é de entender o meio? Quanto mais a gente entende o meio, melhor a gente interage com ele. Guarde isso com você. Tá? Agora nós vamos para Brahma, Odin e Zeus. Né? Então, nós vamos fazer aqui uma analogia desses três deuses que a gente falou ainda hoje. Né? Então, o Brahma é o deus da criação, mente e equilíbrio universal. Odin é capaz de transformar em tudo o que quiser. Sua voz é tão suave que soa como verdade. E Zeus é o pai de todos os deuses. Você é um deles? Guarde aí com você. Aqui estão os deuses que que representam representam virtudes que nós deveríamos ter conosco. Tá? Guarde isso aí com você. Depois nós temos Jano, que é da comunicação dos portos e das estradas, aquele que abre caminhos. Né? Marduk, o deus da criação de Gaia e dos povos da terra. E o Oxumaré é o deus do arco-íris da comunicação do céu com a terra. Está vendo que tudo são propostas para o bem? Você percebe o que é mitologia? Como que ela propõe coisas positivas para nós? Para nos indicar o que devemos realizar? E será que a gente está pensando nisso ou está deixando essa coisa passar? Né? Esses deuses são fantásticos. Né? Depois nós temos Cisneborg e Belborg, né? Que é o deus da sombra e da luz. Qual deles que eu quero? A sombra ou a luz? Como eu quero viver, minha gente? Qual é a minha representação de prenúncio do meu existir? Eu sou sombra ou sou luz? Wen Chang, por exemplo, imperador da literatura, eu gosto disso. Horus, eu gosto de restaurar a ordem. Veja que coisa interessante. É muito sério. É muito bonito tudo isso. Olha, mente, equilíbrio, verdade, condutor de todas as minhas virtudes, comunicação abrindo portos, abrindo estradas, a criação dos povos, a criação das minhas
fortalezas internas, comunicando com o céu e com a terra, sabendo que eu tenho ainda a sombra, eu tenho que buscar a luz, que eu preciso saber, que eu preciso aprender, que eu preciso me instruir para que eu possa restaurar a ordem. Vejam vocês, 9 deuses virtuosos, 9 virtudes que nós precisamos buscar para nós. 9 virtudes. Então nós somos orientados, minha gente. Todos nós somos orientados. Não é? Então vamos continuar. Apolo é deus médico, músico e poeta. Que coisa bonita, né? Médico, músico e poeta. São 3 virtudes que eu posso ter em mim. Né? Eu posso ser médico, se não sou médico dos outros, posso ser de mim mesmo. O músico, se eu não sou um músico que encanta plateias, eu posso ser um músico de mim cantando belas canções para mim, através das minhas sonoridades serenas. Né? E poeta, eu posso escrever versos lindos para mim mesmo, para me mostrar que eu me amo, que eu gosto de mim. Porque Jesus falou que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, outros deuses podemos ser Atena, deusa da sabedoria, Plutão, deus romano do submundo. Aí eu vou querer ser do submundo? Às vezes nós temos que ir no submundo da nossa consciência, da nossa inconsciência, aliás, para nos entender, mas não para ficar lá. Eu tenho que fazer esse trânsito, né? Depois, nós podemos pensar no encontro dos deuses. Houve um encontro dos deuses e cada qual queria mostrar suas habilidades. Claro, para mostrar que era o melhor. Os deuses começaram bem a competição. Arco, flecha, mandigas, escudos, símbolos e tantas outras manifestações, lá foram eles e começaram bem. Em dado momento começaram a reclamar, gritar, digladiar. Os homens simples que assistiam a tudo aquilo ficaram pasmos e pensaram entre si: como podemos confiar nos deuses que brigam e se matam? Assim os homens abandonaram os deuses, foram viver suas vidas, escolhendo o melhor. Isso foi um momento em que a criatura começa a tomar conta da sua evolução. Ele começa a tomar conta de si. E aí ele não vai precisar mais dessas lendas, desses mitos, desses ídolos, desses deuses, porque ele já é o próprio Deus. Então, quando a gente estuda lá a mitologia, que os deuses brigaram com os titãs, né? Que um deus de mandiga, e um deus disso, daquilo, você pensa assim: não, eu não quero mais isso. Agora eu sou representação pura da minha essência. Eu sou ego superior. Então, este é o momento que nós temos que buscar para nós. Que eu tenho que buscar para mim, que você tem que buscar para você. É o momento da sua demonstração do seu valor puro, da sua fortaleza interna. É isso que nós estamos buscando, meu amigo, minha amiga. É preciso sair dessas fases iniciais que já foram vencidas. Então, cuide de você. Cuide de você. Faça como aqueles 9 deuses que nós colocamos lá no princípio. Todos deuses virtuosos mesmos. Abre estradas, busca conhecimentos, é perspicaz, olha para todos os lados, né? Ordena as coisas. Estou te convidando para você ser essa pessoa. Senão não vale a pena estudar mitologia. Nós vamos nos perder naqueles titãs, naquelas forças, naquelas espadas, flechas, que vão remontar ao nosso passado arcaico, que isso não vai garantir em nós uma projeção futura. Pense em você como esse Deus organizado, ordenado. Tá? A mitologia brasileira recebeu a influência de diversos povos. Contudo, uma das influências mais fortes e ricas da mitologia nacional é a indígena. As diversas etnias nativas do Brasil deixaram um pouco de seu legado e de sua cultura, sobretudo quanto à presença de deuses e entidades, bem como nas diversas lendas que permanecem até hoje. Nós não podemos deixar o nosso país à distância fora disso, pelo contrário.
Aqui também tinha seres humanos, tinha psiques em evolução. Então também tem a mitologia. Tem a sua proposta de crescimento pelas histórias mitológicas. Então nós trouxemos aqui também a nossa mitologia brasileira, tá? Que muito brasileiro precisava de saber. Né? Então Tupã, o deus trovão, é o principal deus dos indígenas brasileiros. Né? Guaraci, o deus do sol. Né? O meu nome não vem de uma proposta direta dos indígenas, mas de um deputado, né, chamado Guaraci, que era uma pessoa do bem. Graças a Deus que ele era assim. Mas Guaraci é o sol dos índios. Tá? Depois nós vamos ter Jaci, a deusa lua. Então eram adorações que eles faziam. Guaraci, Jaci, Tupã. Davam nomes a esses eventos, né, a essas coisas. E cada um com a sua representação. Anhanguá é o deus do submundo. Você vê que o submundo está em todas as mitologias. Porque o homem, nesse princípio, ele está muito ligado ainda a esse submundo. Então, por isso que ele está em todas as mitologias. Submundo da inconsciência. Quanta coisa, né, que a gente não se liberta, que a gente não consegue sair. A inveja, o ciúme, o não perdão, a maledicência. Poxa, quanta coisa, né, que a gente está preso ainda. Esse é o submundo. Né? Onde tem Plutão, onde tem Elade, onde tem Anhanguá. Precisa sair disso, minha gente. Nós precisamos crescer. Nós somos de Deus, vamos para Deus. Né? Yara, a deusa das águas. É tão bonito, né? Quando se fala em Yara, né? Os cânticos de Yara, tão lindos, né? Porque fazem parte daqueles volteios. A água mostra muito para nós os nossos volteios evolutivos. Então, naquele fluxo, refluxo, né, que ela faz, ela vai mostrando que a vida é assim. Que no fluxo nós vamos e no refluxo a gente consolida o que aprendeu no fluxo. Então, as águas mostram isso para nós, que tudo é movimento e que nós estamos nesse movimento universal. Não estamos parados. Tudo é movimento. Você sabe que a montanha, elas se deslocam o tempo todo? A gente só não vê esse deslocamento, porque para ser visível tem que durar mais ou menos uns 300 anos. E a gente não vive 300 anos. Mas as montanhas deslocam, tudo desloca. Há uma teoria de que, no passado, o que é o Polo Sul, ele ficava mais ou menos aqui nessa região nossa aqui, do Oceano Atlântico. Ele foi movimentando, até formar o Polo Antártico. Né? Então, é preciso ver que tudo movimenta. Tudo movimenta. Né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma vista perfeita da Terra, né? Isso a gente vai conseguir só no mundo espiritual, a gente vai ver os deslocamentos dos oceanos, dos mares, dos continentes. Tem uma proposta que, no final de tudo, os continentes voltam a se unir e ficam só. Um só rebanho para um só pastor. Isso está na Bíblia. Quem sabe vai acontecer isso mesmo. Só que a gente não vê esses movimentos, mas tudo está em movimento. E a água representa esse movimento para nós. Sumar, o deus da agricultura, também dos índios. Então, aqui nós temos uma mitologia rica aqui no nosso Brasil, né, minha gente? Uma mitologia muito rica. Nós temos o sol, a lua, temos o deus trovão, nós temos a Yara, né, a deusa das águas, agora Sumar, temos o deus do submundo. Então, em todos os lugares, de todas as maneiras, a mitologia está presente. Em todos os lugares. Por quê? É a educação do início. É a educação de forma lúdica. Quantas tribos indígenas aqui no Brasil se deleitaram nessas histórias e deleitam até hoje, né? No Brasil tem tribos que não são conhecidas ainda. Então, quanta gente se deleitou nisso aqui? Será que a gente estava lá? Em alguma dessas mitologias nós estávamos, com toda certeza. E aquelas celebrações, aquelas festas, né, que a gente saía,
comemorando um Deus tal, um evento tal. A gente era muito feliz ali, sabe? Muito feliz. A gente ria, brincava, divertia, pintava o corpo, sabe? Era uma festa gostosa de viver. Só que agora, como diz Paulo de Tarso, né? Quando eu era menino, eu falava como menino e vivia como menino. Agora eu cresci. Eu tenho que falar como homem e viver como homem. Percebe a diferença? Né? Ainum é o deus da melodia. Não tem Apolo no grego, né? Que é o deus da música. Nós temos Ainum também, o deus da melodia, que faz com que esses sons flutuem de uma maneira harmônica que cria um símbolo sonoro. Isso é música. Então nós temos também aqui o nosso Ainum, né? Que é o nosso grande deus da melodia. Certo? É coisa boa que estudar, né, gente? Coisa muito boa. A gente nem imaginava, né, que tinha isso tudo aqui no Brasil. Aí nós temos agora, né, um fato bem interessante. Ó. Personalidade e crescendo, adquirindo formas novas, conhecimentos novos, que nos expandem para entendermos cada vez mais o motivo de existirmos. Os deuses nos representaram e hoje precisamos entender nossas potencialidades, uma vez que Jesus clamou: vós sois deuses. Entendem isso? Então Jesus disse assim: vocês são deuses, ou seja, vocês já adquiriram virtudes. Mesmo quando a gente está no primitivo, a gente já adquiriu alguma virtude. Quando a gente começou a andar de dois, né, tornamos bípedes, aquilo foi uma grande virtude, concorda? Que a gente levantou do animal, né, e virou alguém que se pronunciava como o ser humano de hoje, com formas mais elegantes, né, como é o homem da atualidade, a mulher da atualidade. Você vê uma fêmea lá dos primitivos, né, ela tinha sua graça, seu encanto, claro, mas as mulheres de hoje, né, têm que ter mais encantos, porque as suas representações físicas são mais suaves, são mais delicadas. A gente tem que saber dividir uma coisa, sabe, que eu vejo muita gente não saber fazer isso, que é a questão do macho, fêmea, homem e mulher. O macho e a fêmea atuavam sem um conhecimento das apropriações das estruturas do belo e do bom. Eles sabiam, eles faziam aquilo, mas não sabiam. Então, eles se buscavam encontros seres que buscam para uma reprodução ou para uma vivência juntos. Quando nós chegamos na atualidade, nós nos transformamos em homens conscientes e mulheres conscientes. Então, nada de agir como macho ou como fêmea. Se a gente estiver fazendo isso, significa que nós não estamos entendendo absolutamente nada da evolução. Estamos presos àquele passado arcaico, do macho e da fêmea. Então, os encontros de hoje entre homens e mulheres devem ter a suavidade do entendimento, da força de propulsão da própria evolução. Pense nisso. Às vezes a gente ainda vê, né, muito homem querendo ser macho e muita mulher querendo ser fêmea. Passou essa fase, meu amigo, minha amiga. Hoje você é homem e você é mulher. Então hoje vocês têm estruturas psíquicas mais avançadas. Então não fique preso naquela caixinha do passado. Deixa aquilo, acabou. Não tem mais o que ser aquilo. Ficou certo isso para vocês? Né? E aí, antes do resumão de hoje, né, que é uma coisa bem interessante, eu queria deixar para vocês uma outra mensagem. Eu espero que ela seja boa e útil ao seu coração, ao seu entendimento. Você já pensou como seria a dança dos deuses na sua psique? Os arquétipos são os titãs, que chegarão a deuses. E os deuses são virtudes já consolidadas em nós.
Como é que dançam essas virtudes na sua cabeça? Geralmente, um ser virtuoso é um ser muito feliz, muito alegre, com muitas determinações, com muitas soluções. Esse é o ser que tem a dança dos deuses na sua psique. Quando há um problema, ele sempre busca a solução. Ele sempre busca entender qual o caminho a seguir para encontrar o ponto de referência que o ajude a resolver qualquer questão. Então os deuses dançam na psique dos virtuosos. Esses deuses tão extraordinários que iluminam a nossa vida. Não estou falando do Deus mitológico, eu estou falando do Deus pessoal que somos. Jesus não disse isso? Vós sois deuses. Então somos esses seres a caminho dessa grande perfeição. E por ora, estamos transformando arquétipos em virtudes. Façamos isso sempre, sempre. Façamos isso sempre, né, minha gente? Essa transformação. E outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: observe suas tendências. Né? As suas tendências são positivas. Elas estão te levando a funcionar de maneira, vou falar uma palavra muito linda, né? De maneira airosa na vida. Ela está te levando a isso. Então vá à frente, vá em frente. Você tem um mestre para te orientar. Esse mestre é o Senhor Jesus. Não tenha dúvida. Sabe essa coisa toda aí de mitologia, esses ensinos todos de mitologia, todos esses parâmetros, né, que foram estabelecidos no mundo através da mitologia, dessa escola extraordinária, isso foi determinação dele, do Senhor Jesus. Então, nós estamos sendo orientados por Jesus o tempo todo. Não tenho dúvida disso. Então, se você ainda duvida, eu vou te aconselhar, pegue o Evangelho, estude o Evangelho. Mas não é ficar lendo o Evangelho, não, sabe? É estudar. Vou te dar uma dica para você estudar o Evangelho. Eu aprendi isso com os Espíritos. Eles falaram comigo assim, olha, o Evangelho tem 4 pilares, que nós temos que entender cada um desses pilares, para começarmos a buscar aprofundamentos no estudo do Evangelho. O primeiro pilar é do acolhimento. Jesus acolhe o cansado, o destituído de forças, aquele que já acha que não vale a pena, sabe? Aquele que está muito cansado, como o bom samaritano acolheu aquele que estava todo estouradinho lá no chão, né? Foi roubado, foi espancado. Então ele nos acolhe. É o acolhimento. Depois ele nos conforta. Mas não é um conforto que me deixa omisso na vida. Não. É um conforto que me instrui. Para que eu possa permanecer firme, seguindo a vida. Porque, afinal de contas, para eu chegar nesse homem cansado, desnutrido, eu já vivi muitas e muitas gerações. Só que agora eu estou precisando fazer uma modificação, ir no meu retorno, né? Fazer o meu retorno para um tempo melhor, um tempo modificado. Então, esse é o acolhimento que Jesus nos dá. Eu te acolho, mas eu te dou trabalho, eu te dou funções, e você vai trabalhar. Não vai ficar deitado no meu colo, porque eu também tenho o que fazer, você tem o que fazer. Então, eu te acolho e te conforto. Na etapa seguinte, ele vai nos curar das nossas mazelas, porque a gente chega cheio de problemas, né? Cheio de ideias negativas, cheio de instruções erradas, cheio de dores, de enfermidades, e ele vai nos curar disso. Então é a cura que Jesus nos promove, porque ele vai me mostrar o caminho da minha própria cura. Foi tua fé que te salvou. Vá e não voltes a pecar para que não te aconteça o pior. Ou seja,
Você chegou aqui muito doente. A gente deu uma arrumada. Mas a raiz da tua dor está com você. Você precisa distinguir as raízes da sua enfermidade. Então você precisa trabalhar para que isso seja excluído de você. Então essa é a verdadeira cura. Não é aquela cura paliativa que você sai melhorzinho, mas daqui a pouco está doente de novo. Não é a cura definitiva. Então Jesus nos oferece essa cura definitiva. Como? Por meio da instrução. Então ele vai te instruir. É bom que você faça dessa maneira que eu estou te dizendo, porque dessa maneira você não terá problemas, você poderá extinguir as raízes do mal que está em você. Então eu vou te falar um sermão, que é o sermão da tua própria vida, que é o sermão do monte. Suba no monte da sua consciência e ouça o que eu tenho para te falar. Você será sempre bem-aventurado se você quiser ser. Você será feliz se você quiser ser. Você poderá ser o sol da terra se você quiser ser. O que o sol faz? Ele tempera, ele dá sede, né? E ele conserva. Então ele tempera a vida, conserva aquilo que é bom e dá sede de buscar novas coisas. Você é luz, você é Deus, você é tudo isso. Mas tome cuidado, porque tudo se renova. Né? Tudo se renova. A vida é uma plena renovação. Então, creia em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por mim. Então, eu não peço a Deus que tire você do mundo, porque você precisa do mundo. Mas eu estou pedindo a Deus que te guarde na glória dele. Você é de Deus, mas está comigo por um tempo. Haverá um tempo em que você irá para outros mundos, para outros cristos, para outros pastores. Mas por hora você está comigo, então eu peço a Deus por você. Trabalhe. Aquele que está comigo não anda em trevas. E assim vai nos instruindo. Então ele nos acolhe, nos conforta, nos cura e nos instrui. Qual que é a doutrina que faz isso? Que trouxe isso para o mundo? Nenhuma. Se você pega aí os grandes avatares da história mundial, cada um trouxe um ponto dessa beleza toda. Mas ela reunida num só momento, numa só pessoa, numa só criatura, só o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho. Sabe? Não é questão de religião, é questão de inteligência, é questão de filosofia pura, questão de teologia, questão de ciência, questão de tudo. Estudar aquilo que o Senhor Jesus nos trouxe. Então somos deuses, claro. Tivemos essa escola interessante, né? E que foi essa escola do início. E que, de maneira muito bonita, muito graciosa, né? Quanta coisa linda, né? Você pensou Yara, a deusa das águas? Você pensou Apolo, deus da música? Ceres, a deusa da agricultura? Marduk, o deus da criação? Nós flutuamos nisso aí durante milênios. Só que agora a gente está botando ordem nessas coisas todas como Horus, olhando, percebendo e organizando. Não é assim? E você se torna esse ser mitológico ou agora você se torna um ser lógico e justo? Se você quiser continuar como um ser mitológico, é porque você não entendeu a lição da mitologia. Quando você entende a lição da mitologia, você faz como Sócrates dizia. Até aqui foram os mitos, as lendas, agora é o Logos. Isso já tem 2.500 anos. Então, o nosso estudo de mitologia nos remonta a isso. É preciso agora ser lógico e justo. E quando a gente passa um olhar na mitologia, a gente vai ver que toda a história da mitologia nos trouxe a esse momento. Nos preparou para esse grande momento. Então, quando você estudar mitologia, você vai ver
que foi sempre uma preparação para este momento. E como nós vamos continuar estudando, né, nós vamos cada vez mais consolidando essa verdade. Então, a educação de forma lúdica. Né? Vamos ver o nosso resumão de hoje. Qual que seria o resumão de hoje, né, gente? Então, vamos lá. Foram eles os guias que nos trouxeram do primitivismo até o homem deste momento. Os deuses criados e mantidos pela psique em evolução, do irracional para o racional, encheram de sonhos, fantasias e imaginações nossas mentes nesse trânsito divino do animal para o homem e deste para as instâncias superiores que nos aguardam. Você entendeu, amigo, amiga? O que é a mitologia? Enfim, o que é mitologia? O que é isso? Nos tirou daquele passado primitivo para este presente e nos está nos preparando para futuros grandiosos em outras instâncias. Talvez não seja por agora, neste momento, mas já está nos preparando. Então, esse estudo do Mitologia em Pauta, que nós estamos terminando agora, a primeira temporada, nós tentamos mostrar isso para vocês. Fomos lá na essência da mitologia. A segunda temporada vai ser uma essência de análise. Vamos contar histórias, mas vamos analisar também as histórias. E na terceira, nós vamos fazer uma análise global da mitologia no mundo e o que ela significa para nós. Se você puder nos ajudar, se você tiver condições de nos ajudar, por favor, nos ajude. Né? Divulgando, compartilhando todo esse trabalho que nós estamos fazendo com aquilo que nós podemos fazer, com a nossa possibilidade de entender. Mas quem somos nós para sermos o Senhor, né, total da informação? Nunca, nós somos muito longe disso. Então, eu peço a sua ajuda, né, permanente, para que a gente possa continuar nessa busca muito bonita do que somos, para que somos e por que estamos aqui, para onde vamos. Continuemos, né? Vamos agradecer a Deus por essa possibilidade que Ele nos deu, desses 10 primeiros estudos. Agradecer ao GRESG e a todos aqueles que divulgam esse trabalho, que proporciona a possibilidade de chegar a todos. É um trabalho que é muito visto, muito visualizado, e a gente fica feliz por isso, por saber que as pessoas estão procurando essas informações. Pode ser que a princípio por uma curiosidade, né? O que é isso, o que vem a ser, e gradativamente eles vão entendendo o estudo que é. Vai ficar, né, por muito tempo, e que a gente possa entender que o Senhor Jesus é o grande patrono de tudo isso. É o grande Senhor de tudo isso. Então, em nome dele, que nós estamos terminando essa primeira temporada do Mitologia em Pauta, agradecidos imensamente a todos aqueles que idealizaram cada ponto da mitologia. Esses espíritos superiores, né, que estiveram aqui, provavelmente estão aqui. Agradecer aos editores que lançaram esses livros. Agradecer a todos que estão, de alguma forma, divulgando essa escola. Então, quando você ouvir falar de mitologia, pensa nisso. Quando você vê um filme de mitologia, pensa nisso. São estruturas que fazem a nossa psique avançar, pelo conhecimento do que deve fazer e pelo cuidado daquilo que não deve realizar. Então, isso é mitologia. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, nessa primeira temporada que estamos encerrando neste momento. Que o Senhor Jesus seja sempre esse guia seguro, para que você se torne cada vez mais um Deus de potência. Fique com Ele, muita paz.
Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!